Boa tarde. Gente, hidrocarbonetos. Ai, professor, de novo. Calma. Só exercícios de vestibular. Lembrando que isso foi uma avaliação que eu apliquei para vocês, do segundo ano do ensino médio. E eu achei interessante, bem conveniente, estar corrigindo, estar resolvendo com vocês. Enquanto tem uns de vocês que respondeu tudo direitinho e sabe responder várias questões de exercícios, né, envolvendo hidrocarbonetos, né, uma das funções orgânicas mais importantes que tem, né? Outros ainda não estão seguros. Aí me solicitaram, professor, dê um jeitinho aí, por favor, tente corrigir aquelas questões que o senhor passou com a gente. Vai ser bem interessante, porque eu tenho umas dúvidas. Então, eu acho que vai ser interessante para todo mundo, tá? Então, vamos tentar aqui tirar essas dúvidas, né, de quem tenha. Caso você não tenha dúvida, preste atenção, porque pode aparecer algo novo e você aprender algo novo, tá, gente? Então, vamos para frente. Avaliação de hidrocarbonetos, ó. Primeira questão aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem aí? Ok. Ok? Então, vamos lá. Analise as afirmativas em relação aos compostos abaixo. Primeiro, quais são os compostos abaixo? O composto A e o composto B. Os compostos abaixo que ele cita. Assinale verdadeiro, né, V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Ok? Então, aqui a gente tem as afirmações pertinentes, né, ao composto A e B, e a gente vai julgar verdadeiro ou falso. Basicamente é isso aí. Então, vamos lá, prestando atenção, foco aqui, certo? E o ritmo, deixa comigo. Então, vamos lá. O composto B é um hidrocarboneto cíclico, até aí tudo bem. Também conhecido como cicloparafina. Beleza. Ok? Então, ó, professor, por que isso aqui, composto B, é um hidrocarboneto? Porque eu só tenho carbonos e hidrogênio. Tudo bem? É cíclico? Sim, claro, é uma cadeia fechada. Uma cicloparafina. Ok? Verdadeiro. Preste atenção. O composto B, ainda está no B, ó. De novo, no composto B. O composto B é um hidrocarboneto aromático. Opa, aromático não, porque aqui não é um anel benzênico. Aqui não é um núcleo benzênico. Então, se aqui no composto B nós não temos um anel benzênico, esse composto não é um hidrocarboneto aromático. O que é que a gente aprendeu? Que para um composto grande, pequeno, médio, complexo, que só um trem, para ele ser aromático, ele tem que apresentar pelo menos um anel benzênico. E aqui nesse composto B, nós não temos um anel benzênico. Só lembrando a vocês, o que é um anel benzênico? É uma estrutura formada por 6 átomos de carbono com alternância nas ligações, uma ressonância. Uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Lembram? Isso é um anel benzênico. Então, o composto B é um hidrocarboneto aromático? Não, porque não tem anel benzênico. Então, falso. Então, só recapitulando, a primeira é falsa, quer dizer, minto. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Tudo bem? A terceira afirmação diz assim, ó, o composto A, mudou agora, ó, o composto A apresenta aromaticidade. Verdadeiro? Sim, verdadeiro. Por quê? Porque nós temos um anel benzênico. Então, se a gente tem um anel benzênico, ó, o que é o anel benzênico? 6 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem alternância nas ligações? Sim. Ó. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Beleza? Então, isso é um anel benzênico. Isso é um composto
aromático. Ok? Então, o composto A apresenta aromaticidade, sim. Verdadeiro. Letra D, ó. O composto A, ainda está no composto A. O composto A não é um hidrocarboneto. Como assim não é um hidrocarboneto? É um hidrocarboneto. Porque ele está dizendo o composto A não é um hidrocarboneto. Claro que é. Eu estou vendo aqui que só tem carbono e hidrogênio, então já vou descartar. Já vou considerar errado isso aqui. Falso também. Beleza, gente? E a última diz assim, o composto B é conhecido como anel aromático. Falso, pelo amor de Deus. A gente já sabe o que é o anel aromático. Uma estrutura formada por 6 carbonos e com alternância em suas ligações. Uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. É isso? Então, ó, o composto B é conhecido como anel aromático. Pelo amor de Deus, né? Gente, alternativa é. Tá ali, ó. Alternativa é o gabarito. Beleza? Acertou? Parabéns. Errou? Fique esperto. Tente não errar mais. Segunda questão. O NESPAR, 2016. Em relação à classificação das cadeias carbônicas e sua nomenclatura, podemos dizer que o composto abaixo tem o seguinte nome oficial. Lembra o que é nome oficial? É o nome IUPAC. Ok? União da Química Pura e Aplicada. Então, ó, segundo a IUPAC, o nome oficial desse composto, qual é a alternativa que traz? Então, ó, primeiramente, eu estou vendo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. É o primeiro critério que eu tenho que levar em consideração, é contar quantos carbonos eu tenho. Segundo critério, as ligações. Eu estou vendo aqui uma ligação dupla e outra ligação dupla. Terceiro passo, eu vou enumerar essas cadeias para dar a localização dessas insaturações, ou melhor, dessas ligações duplas. Então, enfim, gente, eu tenho que começar a enumerar desse carbono de K. Ó. Quem começou a enumerar do carbono de K vai errar a questão. Ô, professor, já tocando nesse assunto aí, por que enumerar daqui e não daqui? É fácil. Ó. Você tem que sempre enumerar da extremidade que esteja mais perto da insaturação, que no caso é da ligação dupla. Então, se esse lado de cá está mais perto da ligação dupla, então esse lado de cá você vai começar a numerar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Se por acaso você começasse a enumerar do carbono desse lado de cá, carbono 1, 2, 3, 4, 5, você ia errar. E observe que vai ter alternativa que ia alimentar o seu erro. Então, fique esperto. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você já sabe desses critérios, então aqui você vai concluir que você tem como alternativa correta, tem aqui, ó, letra A, B, C, D e E. No carbono 1, tem uma ligação dupla. E no carbono 3, não é isso? Deixa eu ver. 1, 2, 3. É isso, né? 1, 2, 3, ó. Então, no carbono 1 e no carbono 3 tem ligação dupla. Então, se no carbono 1 e no carbono 3 tem ligação dupla, eu vou utilizar aquele infixo DN. DN quer dizer duas ligações duplas. Então, ó, observe os nomes. A letra A já descartei. Na letra B, 1,3 pentadieno. 1,3 está indicando a localização dos carbonos que apresenta essa ligação dupla, dien. Então, ó, 1,3 penta, quer dizer 5 carbonos, dien. E o O é a terminação de hidrocarboneto. Acho que é essa letra B. Concordam? Tudo tranquilo? Vamos embora para frente?
Numa aula de revisão, o professor de química escreveu no quadro de giz, Maria, ainda está na época do quadro de giz, os seguintes radicais, tá? Apesar que tem professor que gosta ainda de quadro de giz, não é nem a época mais, é porque ele ainda prefere. Ele juntou, gente, os radicais N-propil e N-butil e solicitou aos estudantes o nome do composto formado pela união desses radicais. Então, ó, imagina aí... Desculpa. Imagine aí você juntando os radicais N-propil e N-butil. Só é conhecer esses radicais. N-propil quer dizer, ó, prop, 3 carbonos. E N-butil quer dizer, ó, but, 4 carbonos. Se você juntar... Gabriel, por favor, depois você consegue para mim um piloto aí. Eu acho que eu tenho um piloto dentro aí da minha bolsa, Marquinhos, por favor. Ó, aqui eu tenho que simplesmente conhecer o N-propil e o N-butil, certo? O N-propil junto com o N-butil, eu vou obter o quê? Um N-propano, um N-butano, um N-hexano, um N-heptano ou um N-octano. Facílimo, facílimo, tá? É só você juntar esse radical com esse, ó. Basicamente, o cara não precisa ser expert, nada, não, aqui não. Só ia ser assim, ó, prop 3, but 4. 3 mais 4, 7. 7 carbonos. 7 carbonos, então, gente, ó, 7 carbonos, eu teria aqui, ó, heptano. Viu a ideia? Propil, né? Prop, não vem de 3, lembra daqueles prefixos? Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, none, dec. Lembram desses prefixos indicativos da quantidade de carbono? Então, ó, prop, um aluno que é ligado na ideia, ele vai chegar aqui e vai dizer, peraí, prop é 3, but é 4, então 3 daqui com 4 daqui, se eu juntar esses dois, eu vou ter 7. E qual é o prefixo indicativo de 7? Heptano. Ô professor, e esse N aí? Alguém pode estar se perguntando. E esse N-propil, N-butil? Presta atenção aqui, ó. Vem aqui para o quadro. O N-propil quer dizer que esses 3 carbonos, né, prop, eles estão, ó, retos. Estão retinhos, ó. É o N-propil. Tá? Eles estão retinhos, ó. Ok? Então, o N-propil é isso. N quer dizer linear, ó, reto. O N-butil, peraí, but quer dizer 4 carbonos, né? Então, aqui você vai botar 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, ó, retos. Juntou os dois, deu o quê? 7 carbonos. Beleza? Fechou? Ótimo. Vamos para frente. Um estudante estava resolvendo atividades de química e se deparou com uma questão que solicitava o nome de um composto formado pela união. Olha, mais uma vez, ó, a turma está gostando desse tipo de questões. Ó. Juntar o radical A com o radical E. Viu? Está sendo importante você conhecer os radicais. Essa foi fácil. Vamos ver as próximas. Então, ó, se ele juntar aqui o radical etil, conhece o radical etil? Quantos carbonos tem o etil? 2, et, met, et, beleza? Então, ó, et vem de 2 carbonos, ó. Então, o radical etil e o tercibutil. Olha a ideia agora, hein? Vem aqui para o quadro comigo. Estão me vendo aí? Ele quer que eu junte 2 radicais. Essa daqui está um pouquinho mais difícil. Por quê? Eu teria que conhecer o radical tercibutil e o radical etil.
Mesmo raciocínio. Então, eu vou juntar aqui o tercibutil. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, ó. H3, H3 e H3. E aqui eu vou botar um etil. O etil são 2 carbonos e 5 hidrogênios. Completei, está feita a união. Vou repetir. Eu acho que eu fui meio rápido. Vou voltar, vou repetir, tá? Ó, deixa eu voltar aqui para te mostrar. Primeiro, você tem que fazer a união dos radicais etil e tercibutil. Professor, o que quer dizer esse tercibutil? É que o radical que tem 4 carbonos, but, ele deve estar no carbono terciário. Ah, professor, esse terci quer dizer terciário, né? Perfeitamente. E é por isso que eu estou fazendo, ó, os 4 carbonos do butil assim. Por que eu não faço assim? Presta atenção aí, hein? Por que eu não vou fazer assim, retinho? Porque aqui é N-butil. Se eu fizer os 4 carbonos butil, but, 4 carbonos, se eu fizer eles retinhos assim, não vai ser nada a ver com tercibutil. Para eu ter o tercibutil, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Botar um carbono terciário na jogada. E quem é o carbono terciário? É esse aqui, ó. Lembra? Esse é o carbono terciário, é aquele carbono que se liga a 3 outros carbonos. Então, esse é o radical, gente, aqui, ó, chamado tercibutil. Aí a questão quer que tu junte, né? É uma ideia, né, grosseira. Mas junta o radical tercibutil com o radical etil. O radical etil é fácil demais, né? É 2 carbonos, ó, etil. Pronto. Se você fizer isso, qual seria o nome que você daria a esse composto? Aí, ó, vai ter uma alternativa aqui referente a esse nome. Viu que legal? Qual é o nome que você daria àquele composto ali? Primeiro, você tem que observar que você começa a enumerar de que lado? Desse lado de cá ou desse lado de cá? Qual é a sua cadeia principal? Esses são os pontos que você tem que ficar atento, ó. Entendeu? Então, são os critérios que você tem que observar. Juntou os radicais, tercibutil e etil. Aí você vai aqui, ó. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3 e esse é o carbono 4. Por quê? Porque no carbono 1, ó, eu já teria os radicais metil. Aqui, ó, vai ser um radical metil. E aqui, ó, também outro radical metil. Met quer dizer um carbono. E o radicais. E essa partezinha aqui da cadeia, ó, eu chamaria de cadeia principal. Então, eu numerei a cadeia principal, eu identifiquei quem são os carbonos da cadeia principal, e agora é só eu entender que no carbono 2, eu tenho 2 metis. Então, ficou 2,2. Por que, professor, repetiu o número 2? Por que ficou 2,2? Porque aqui eu tenho, ó, no carbono 2, um metil e também tem outro metil. Então, 2,2 quer dizer 2, metil. E o nome da cadeia principal? Butano. Procura essa alternativa. Achou? Qual é a letra? Perfeitamente. Tranquilo? Então, ó, o segredo dessa questão boa. Por que boa? Porque você precisa dominar essa questão da leitura, da compreensão dos radicais. Se você tiver perdido, por acaso, o que é um tercibutil, o que é um isopropil, o que é um etil, o que é um N-butil, um N-propil, entende? Um metil, esses radicais que a gente vem trabalhando. Você iria complicar a sua vida, não ia? Então, preste atenção. Outra questão, imensa. Quanto tempo eu tenho ainda aí, por favor? Só me organizando aqui no tempo, sabe?
Então, essa questão muito grande aqui, para não perder muito tempo nela, a gente ainda tem mais questões aí pela frente. Não vou ler tudo, não. Eu só vou direto ao ponto. Qual é o ponto principal? O ponto principal é o seguinte. Ele quer que eu analise os hidrocarbonetos que foram citados nesse texto. Então, para isso, eu já teria que saber o que são hidrocarbonetos. Eu teria que estar familiarizado com os hidrocarbonetos. Se eu não sei o que é hidrocarboneto, átomos de hidrogênio e carbono, né, nas cadeias, como é que eu ia pegar essa questão e saber quem são os hidrocarbonetos? Então, fique esperto. Então, a questão aqui, gente, ele fala sobre o gás natural, petróleo, tal e etc. A gente sabe que o petróleo é formado por hidrocarbonetos. Ok? E esses hidrocarbonetos, eles foram citados no texto, alguns, né? Não todos. Ele disse aqui, o petróleo é constituído principalmente do gás natural, tal, parará, pororô. Aí falou de etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano. 6 carinhas, 6 hidrocarbonetos. E ele quer saber o seguinte, nos 6 primeiros compostos citados no texto, qual é o número correto de carbonos? Então, é fácil. A dica aqui é só você lembrar mais uma vez, veja como é interessante você dominar os prefixos indicativos da quantidade de carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, none, dec, dec, dudec. Tá? Aí você vinha aqui para aqui, etano, et, 2 carbonos. Tranquilo? Et, 2 carbonos. Propano, prop, quantos carbonos tem? 3. Tá vendo o jogo? Eu estou conhecendo, eu estou me lembrando, eu estou familiarizado com os prefixos indicativos da quantidade de carbono. Isso é da parte de nomenclatura, tá? Então, essa questão eu ia desenrolar. Isobutano. Isobutano. Quantos carbonos tem? But. 4 carbonos. Aqui, butano. Quantos carbonos tem? Butano. But. 4 carbonos. 4 carbonos. Pentano. Pente. Pentacampeão 5 vezes. Pente. 5 vezes. Isopentano. Isopente. Pente tem quantos carbonos? 5. Então, gente, fechou? Entendeu onde eu quis chegar? Era só você saber que et são 2 carbonos, prop 3, isobute 4, but 4, pente 5, isopente 5. Alternativa é. Viu a ideia? Foi fácil, não foi? Só o cara dominar os prefixos. Estude se você não souber. Tá vendo a importância, né? Questão 6. Ele fala do GLP, gás liquefeito do petróleo. Tá certo? Enfim, diz aí um monte de coisas sobre o GLP. E cita alguns carinhas, propano, butano e propeno e buteno. Ele citou 4 tipos de hidrocarbonetos. Vamos recapitular. Veja que eu não li a questão toda para não perder tempo. Estou indo direto ao foco. Qual é o foco? É que ele citou alguns hidrocarbonetos e vai querer que a gente marque o que é verdadeiro. Então, propano, fórmula C3H8, butano, C4H10 e propeno, C3H6 e buteno, C4H8. Basicamente, ele está dizendo que o gás liquefeito de petróleo, né, o conhecido como GLP, ele é formado principalmente por esses gases. Tá certo? O gás propano, o gás butano, propeno, o buteno, tá certo?
mais em quantidade de propano e butano. Mas não quer dizer que não tenha outros gases, tá? Enfim, propano, butano, propeno e buteno. Esses são os caras que a gente vai se ligar neles. Olha só qual é a dica. Letra A. Ele quer que a gente marque o que é verdadeiro, tá? O que a gente pode realmente, corretamente afirmar. Então, letra A, ele diz: os compostos insaturados são propano e butano. Os compostos insaturados são propano e butano. Nossa! E desde quando an indica insaturação? Porque pelo nome eu estou vendo que propan, olha o an. Lembra do prefixo, infixo e sufixo? O prefixo é o que você analisa no nome que indica a quantidade de carbono. Nesse caso, prop, eu faria a leitura que tem 3 carbonos. An é o infixo, é o intermediário indicativo do tipo de ligação entre esses carbonos. Então, aqui eu tenho ó, an, então só tenho ligações simples. Não tem nenhuma insaturação. Viu a leitura? Então, propano e butano, olha o an. An é indicativo de ligações simples. Agora, letra B. Os compostos insaturados são propen e buteno. Tá vendo en? Propeno. Esse en no meio do nome, esse en quer dizer o quê? Ligação dupla. Agora sim, resposta letra B. Essa está certa. Os compostos insaturados, ou seja, insaturação, ligação dupla, tripla, beleza? Então, ó, insaturados são propeno e buteno, ó, por causa desse en. Propano e butano, não. Tudo bem? Então, aqui na letra C, ó, propeno sim, mas butano não. Letra D, homocíclicas, cadeias fechadas, cíclicas, cadeias fechadas. E onde é que tem cadeias fechadas aqui? Você está vendo, por exemplo, ciclopropano, ciclobutano, ciclopropeno. Está vendo isso? Ciclo em alguma cadeia? Não. Então, são cadeias abertas. Vamos para a próxima? 7. Eu fiquei aqui encucado. O que significa UPF? Universidade Passo Fundo. Descobrimos aqui, tá? Tem umas siglazinhas dessa que às vezes encuca, né? Qualquer um, né? Então, não se aperreie com isso não. O importante é o cara responder a questão certa. Precisa saber se é da... ok? Vamos lá. Então, ó, questão 7. Quanto tempo eu tenho aí, equipe? Pronto, vamos acelerar o passo aqui. Ó, essa questão aqui, ó, né, na Universidade Passo Fundo, eu tenho aqui uma questão que fala sobre o alcatrão de hulha. É um líquido escuro e viscoso, né, que apresenta em sua composição o benzeno, o tolueno, os dimetilbenzenos, o naftaleno e o fenantreno. Olha que maravilha. Sobre o tema, considere as seguintes afirmações. Aí ele diz algumas afirmações aqui, ó, sobre esses carinhas. Beleza, vamos analisar aqui. Os hidrocarbonetos aromáticos, lembram? Já li essa frase e já vem logo na minha cabeça. Anel benzênico. Então, os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que possuem pelo menos um anel ou núcleo aromático, isto é, um cicloplano com 6 átomos de carbono que estabelecem entre si ligações ressonantes. Verdadeiro. Falou bonito, falou e disse. Perfeito, ó, literalmente completíssima a questão. Então, ó, a primeira afirmação está corretíssima. Segunda, devido à ressonância das ligações duplas, os aromáticos não são compostos estáveis,
E só reagem em condições energéticas. Gostei não. Eu vou julgar falso, tá? Essa segunda. Sabe por quê, gente? Porque devido à ressonância, que é aquela repetição, aquela constância ali das ligações duplas nos compostos aromáticos, uma ligação dupla, uma simples, uma 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 dupla. Isso é a ressonância que ele está se referindo. Aí, devido a isso, eles são instáveis, compostos, quer dizer, como é? Não são compostos estáveis, ou seja, instáveis, eles são instáveis, errado. Pelo contrário, graças a essa ressonância, eles são estáveis. Isso dá uma estabilidade ao composto. Então, falso, tá? Terceira, o metilbenzeno, ó, vou desenhar ele aqui, ó. O metilbenzeno. O metilbenzeno é simplesmente um, como é que se diz? Tolueno, conhecido popularmente, o metilbenzeno. De onde foi, Marquinhos, mais ou menos? Agora? 30 segundos, né? Vou voltar 33,5, pronto. Bora. Quantos minutos eu tenho? Uns 10 minutos, né? Pronto, então vamos lá, continuando aqui, tá? Estão me ouvindo, estão me vendo aí? Ok, a gente está falando do terceira afirmação aqui, do metilbenzeno, ou conhecido por tolueno. Aí a gente foi concordando que realmente o metilbenzeno é conhecido comercialmente por tolueno, tá tudo bem. É um composto aromático, sim, porque tem anel benzênico. Beleza. Então, derivado do benzeno, sim. Possui fórmula molecular C7H14? Não, porque a fórmula molecular disso aqui é o seguinte, ó. Quantos carbonos tem? C7, concordo. Estou vendo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 do benzeno, né? 6 carbonos do benzeno, ó. Um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. 6 e um carbono aqui do metil, né? Metilbenzeno. Então, C7, beleza. E os Hs, os hidrogênios? Você lembra que cada hidrogênio do benzeno, se não tiver nada se ligando, precisa de um H, então cada carbono do benzeno vai precisar de um hidrogênio. Olha aqui a ideia. Cada carbono do benzeno precisa de um hidrogênio. Então, aqui eu tenho 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8. Fórmula molecular do tolueno ou metilbenzeno é C7. A fórmula molecular do tolueno ou metilbenzeno é C7H8 e não C7H14. Então, veja como são as questões, tá vendo? Distratoras, para te distrair. Ele disse tudo certinho. Aqui no finalzinho ele disse fórmula molecular C7H14. Às vezes você vai nessa no chute. Então, confira, ó, fórmula molecular. É aquilo ali que a gente fez aqui, ó. A análise, você faz o metilbenzeno
conta quantos carbonos tem com os seus respectivos hidrogênios e já era. Você vai ver ali, ó, C7H8 e não C7H14. E a última afirmação, o benzeno é um composto aromático, tudo bem? Sim, claro. Bastante estável. Olha para aí, a gente tinha visto aí, não foi algo desse tipo. Ó. Devido à ressonância das ligações duplas, os aromáticos não são compostos estáveis. Agora ele está corrigindo. E agora ele está dizendo que o benzeno é um composto aromático bastante estável devido à ressonância das ligações duplas. Perfeito. Alternativa é apenas 1 e 4 está correto. Tá certo, gente? Vamos ver aí, a 8. O gás liquefeito de petróleo, a gente já viu aqui uma questão, não foi? Falando do GLP. É uma mistura de propano e butano. Dois caras, gente. Propano, C3H8, e butano, C4H10. Dois compostos químicos que formam com mais quantidade o GLP, tá? Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos... Bem, é só você entender que propano e butano são alcanos, alcenos, salcinos, cicloalcanos. Lembra os tipos de hidrocarbonetos? Alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos, alcadienos, aromáticos. Esses são os tipos de hidrocarbonetos. Então, ó, se ele está falando aqui que o GLP é formado por propano e butano, são hidrocarbonetos do tipo alcanos. Outra dica, vocês lembram a fórmula geral dos alcanos? Vamos supor que ele não tivesse dito propano e butano, tivesse dado só a fórmula C3H8 e C4H10. Você iria também pela fórmula molecular. Ó. Você poderia se lembrar que a fórmula dos alcanos é CnH2n mais 2, onde N é a quantidade de carbono. Tá? Essa é a fórmula geral dos alcanos. Então, se aqui você tem a fórmula molecular ó, dos propanos, mesmo se não aparecesse o nome, você deveria saber. Então, aqui você tem ó, C3H8, quer dizer o quê? Que a quantidade de hidrogênio está sendo o dobro da de carbono mais 2. Porque a quantidade do dobro da de carbono daria 6. Se a quantidade de carbono é 3, o dobro daria 6. Só que aqui tem 8, então é o dobro da de carbono mais 2. Perfeito. Isso são os alcanos. Viu a dica? Então, ó, a quantidade de carbono e de hidrogênio também poderia lhe ajudar a chegar à conclusão de que a resposta, o gabarito, é a letra A. Fechou? Nono, UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O isooctano e outras moléculas de hidrocarbonetos ramificados são mais desejáveis. Olha a dica. Ó. Compostos aromáticos ramificados são melhores nos combustíveis. Ó. Dizem que os africanos, não, os árabes, os sheiks ali, por isso tem sheik por todo canto ali no continente africano, aquele continente de lá. Porque a gasolina, o petróleo daquela turma lá, diz que é de ótima qualidade. Agora, como assim, professor? É de ótima qualidade, péssima qualidade, média qualidade? Eles avaliam a presença de hidrocarbonetos ramificados. A gasolina da Venezuela é muito boa também. Porque são combustíveis, né? É um petróleo que é rico em hidrocarbonetos ramificados. Compostos que é rico em cadeias lineares, retas, simples, normais, não são tão bons. Então, ó, essa é a deixa, né, vamos dizer assim, da questão. Essa é a moral da questão. Ele está dizendo que um combustível, uma gasolina, para ser boa, tem que ter presença de hidrocarbonetos ramificados. Enfim, aí ele falou do isooctano. É uma cadeia ramificada, tá? Porque tem carbono quaternário.
Lembra? O que é uma cadeia ramificada? O que são hidrocarbonetos ramificados? São aqueles que vai ter a presença de carbonos terciários e ou quaternários. Então, aqui o isooctano, ó, é um composto de cadeia ramificada pela presença de um carbono quaternário. Beleza, gente? Mas, enfim, o que é que a questão quer? Assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta do isooctano. Porque esse isooctano não é um nome oficial, é um nome popular, é um nome regional. De repente, você chega em outro país com essa ideia. Isooctano, muita gente pode não conhecer. Então, ó, assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta, a nomenclatura IUPAC. Enfim, gente, só é você observar aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Eu vou começar a numerar desse lado de cá ou desse lado de cá? Desse lado de cá, ó. Então, desse lado de cá, por quê? Desse lado, eu já tenho no carbono 2, ó, carbono 1, carbono 2. Então, no carbono 2, eu já tenho 2 radicais metil. Isso aqui vai ser um metil e esse aqui vai ser um metil. E aqui eu também tenho outro metil, ó. Então, professor, aqui, se eu começar aqui, vai ser 1, 2 também. Mas aqui eu vou ter 1, 2 com 2 metis. Aí ganhou, sacou? Então, ó, 1, 2. Então, 1, 2, 3, 4. Aí ficou 2,2. Por que, professor, repete? Porque tem 2 metis. A gente já viu ali, aconteceu ali em algum canto, não foi? Então, ó, 2,2 de metil, 4 também tem metil. Então, ficou 2,2,4. Quantos metis tem no total? 3. Então, ficou 2,2,4 trimetil. E o nome da cadeia principal, ó, pentano. Qual é a alternativa que você marcaria? Essa daqui, ó, 2,2,4 trimetil pentano. Tranquilo? E a última questão, ó, a gente finalizar, o tempo está estourando. Aqui, né, esses 3 caras aqui, não queira contato com eles. Nem o benzeno, nem o naftaleno, nem o antraceno é bom para os seus pulmões. Tá certo? São substâncias tóxicas, cancerígenas, que inclusive é encontrada na fumaça do cigarro. Enfim, o que é que a questão quer aqui para adiantar, para a gente finalizar? São substâncias aromáticas, ó. Sim, claro. Por que são substâncias aromáticas? Porque tem um anel benzênico. Tá certo, gente? Só aproveitando, né? Aí ele diz, ó, as fórmulas moleculares dos 3 hidrocarbonetos, benzeno, naftaleno e antraceno. São os 3 hidrocarbonetos que ele se refere, tá? Ele quer simplesmente as fórmulas moleculares desses 3 caras. Resposta? Letra E, D, né? A, B, C, D. Letra D. Por quê, ó? A fórmula molecular do benzeno é C6H6. Confere. A fórmula molecular do naftaleno, naftalina, aquele cheirinho desagradável daquelas bolinhas que mata insetos, né, traças e outros tipos de insetos nas roupas e tal. Então, ó, C10H8, a fórmula molecular do naftaleno. E, por último, ó, a fórmula do antraceno. Qual é a fórmula molecular do antraceno? C14H10. Então, tá aí. É isso aí que a gente trouxe, ó, hoje, tá vendo? Finalizando assim a aula, né, de vocês. Até a próxima. Em breve eu vou estar dando continuidade àquela parte que a gente viu, né, sobre soluções. A gente falou sobre concentrações, não é? Então, aquela parte de soluções, concentrações diluídas, concentrações concentradas. Então, a gente vai dar continuidade nesse campo aí, tá? Provavelmente em exercícios ou, quem sabe, outra coisa. Então, um beijo e boa tarde a vocês. Obrigado, tá? Por estarem assistindo e estarem concentrados. Então, bons estudos para vocês. Até a próxima.